Quantos estão sentindo aí a presença de Deus? Amém? Tem sedentos aí pela presença de Deus ou não? Falando assim pro irmão que está do teu lado, falando assim, ó, o Espírito Santo tem mais para você nessa manhã. Mas fala com fé, irmãos. Como profeta. Fala, o Espírito Santo tem mais para você nessa manhã. Irmãos, deixa eu explicar uma situação para vocês. Já faz uns 2 meses, mais ou menos. E agora eu estou fazendo um tratamento no pulmão. Quando nós passamos pela Covid, no finalzinho da Covid, fazia mais de 2 anos já, eu não tinha contraído, pegado. Eu cheguei até a orar por pessoas que foram curadas da Covid. Mas no finalzinho eu acabei contraindo e debilitou muito meu pulmão. E como demorou um tempo para poder fazer os exames, depois de um tempo, eu fiquei muito ruim, fiquei uns 3 meses para poder me recuperar, meu peito chiando muito. E aí constatou, fazendo uma tomografia, que tinha um nódulo no meu pulmão, que é um câncer. E nós oramos em cima disso e depois constatou que ele morreu, ele secou e ele morreu. E ultimamente, agora de uns 2 meses para cá, eu acho que eu contraí de novo aquela influenza e foi os mesmos resultados. Então eu estou um pouquinho debilitado, estou melhorando. Então às vezes aqui eu vou, me falta palavra, falta um pouco de gás aqui, mas estou fazendo tratamento no pulmão. Então eu sei que tudo aqui não é pela intensidade da voz, mas é o Espírito Santo que age, amém? Que faz. Então eu creio desse jeito. Então se vocês perceberem que eu estou mais calminho aqui, é por conta disso, amém? Abre comigo lá em Êxodo capítulo 33, Êxodo 33, do versículo 7 em diante. Eu quero falar sobre a tenda da revelação. Foi algo que o Espírito Santo colocou no meu coração por essa semana. E eu fiquei pedindo orientações ao Espírito Santo para que ele pudesse me revelar o que ele queria antes de eu montar a mensagem. Até ontem eu não tinha montado a mensagem ainda, porque eu queria que o Espírito Santo fosse falando e acrescentando aquilo que ele tinha para falar. E irmãos, todas as vezes que o Espírito Santo me dá uma palavra, ele fala comigo primeiro. E então eu gosto de receber para poder ter essa revelação para passar para vocês. Então, Êxodo capítulo 33, do versículo 7 em diante. Glória a Deus. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça por essa manhã. Repete comigo, falando assim, ó, Espírito Santo, nós te convidamos. Espírito Santo, enche as nossas vidas agora de poder, de unção, de capacitação. Derrama sobre nós espírito de revelação e compreensão da tua palavra. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu acho lindo essa passagem,
porque a tenda da revelação, né, ou a tenda do encontro, ela foi criada antes mesmo de o Senhor dar um mandamento a Moisés, antes de fazer o tabernáculo. E aí você olha o quanto o coração de Moisés era alinhado ao coração de Deus. E isso é importante, irmãos. Nós que servimos a Deus, nós que buscamos a presença de Deus, o nosso coração está alinhado o tempo todo ao coração de Deus. Repete comigo, fala assim: o meu coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. Então eu entendo que antes mesmo de Deus revelar algumas coisas a respeito daquilo que Ele ia fazer àquele povo, o Senhor já tinha revelado algo no coração de Moisés. E o interessante, irmãos, que aquela tenda era um momento onde Moisés ele se retirava do meio do arraial, da onde estavam as tribos ali localizadas, e ele ia para fora do arraial e amontava ali o seu cantinho para poder atrair a presença de Deus. E foi isso que o Espírito Santo colocou ao meu coração. O que ele fazia era um lugar provisório. Ele criava um ambiente para que a presença de Deus viesse a estar ali, ele pudesse ter um tempo com o Senhor. Eu falo assim, irmãos, é muito lindo, está muito lindo tudo que foi feito esse ano, não é verdade? Olha só, quando você olha para tudo isso aqui, eu fico impactado hoje, à medida quanto os jovens têm se comprometido com as coisas de Deus. Isso aqui é lindo, irmãos. Nós vimos para um ambiente como esse, e tem toda uma preparação, olha que desenho lindo, tudo que foi montado, o cenário. Irmãos, isso tudo foi criado para uma preparação, para estarmos na presença de Deus e atrairmos a presença de Deus. Amém? Mas o que nós devemos nos perguntar é se nós vamos sair daqui, vamos continuar carregando essa mesma intensidade. Nós vamos sair daqui e vamos continuar no nosso dia a dia buscando da mesma maneira. Vocês estão aqui, vão ficar aqui por 3 dias. 3 dias onde vocês estão dormindo, ouvindo louvor, acordando ouvindo louvor, buscando o Senhor o dia todo. Isso aqui, irmãos, é apenas uma preparação. É como se Deus estivesse colocando uma balinha na sua boca e dizendo assim, ó, tá vendo? É doce, ó, continua fazendo. É somente uma preparação daquilo que Ele espera de nós. Por isso que a palavra de Deus, ela fala assim que nós temos que orar constantemente. E orarmos constantemente, irmãos, é estarmos ligados o tempo inteiro. É estarmos ligados aos céus, é ter o nosso coração voltado à presença de Deus. É você ir trabalhar, mas orando e falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor quer me usar como hoje? Que é o que a gente não faz no nosso dia a dia. É você sair da tua casa e já sair falando com o Espírito Santo. Falar assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? Como o Senhor quer agir através de mim hoje? O Senhor quer falar através da minha vida com alguém lá no meu serviço? Eu vou passar pela rua e o Senhor preparou alguém no meu caminho? É esse tipo de coisa, irmãos. Nós aprendemos que essa presença de Deus, ela precisa continuar o tempo inteiro agindo através de nós, amém? Uma das coisas que o Espírito Santo ele foi colocando ao meu coração foi o motivo dessa tenda. Era restaurar o acesso à presença de Deus após aquele pecado do bezerro de ouro. Quantos aqui lembram quando Moisés ele sobe ao monte para poder orar e ele tem um tempo ali de consagração, aonde o Senhor vai entregar para ele os mandamentos? E quando ele volta, irmãos, o povo já havia se perdido. Deus falou muito comigo a respeito desse tempo, quando Moisés está fazendo a parte dele, está buscando, enquanto o povo lá embaixo está disperso. E uma igreja dispersa, irmãos, é uma igreja que ela vai começar a inventar situações. É uma igreja que ela vai começar a aderir àquilo que para si é bom. Aquilo que para si é relevante. Uma igreja que ela está dispersa e ela não está conectada à presença de Deus, ao coração de Deus, ela vai fazer para si aquilo que ela acha que é bom. Até mesmo o próprio Senhor, ele olha e pega e fala assim, ó, desce, porque o povo já se perdeu. Enquanto havia alguém que estava lá em cima comprometido a buscar a presença de Deus,
Havia muitas pessoas que estavam lá embaixo e estavam esperando de somente uma pessoa, tipo, ele vai fazer tudo por nós. Irmãos, nós estamos aqui buscando, e não fique achando que o Senhor está esperando o irmão que está do teu lado, mas não está esperando de você. Não fique achando que o irmão aqui está recebendo muita presença de Deus, ele vai sair daqui cheio da presença de Deus, e o Espírito Santo vai usar. Não, irmãos, o Espírito Santo espera de cada um de nós aqui. Esse é o nosso compromisso com a presença de Deus. É saber que o Senhor tem um propósito para cada um aqui. E independente do propósito, irmãos, porque há propósitos que vão aparecer muito. São pessoas que vão se destacar e você vai dizer, por que o Senhor ama mais aquelas do que a mim? Não, irmãos. O Senhor ama todos aqui da mesma medida. Mas existem os propósitos que são diferentes para cada um de nós. E uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração é a medida com que ele entrega para cada um de nós. Porque se existe uma medida que está sendo derramado na sua vida, irmãos, aquele que muito é dado, muito será cobrado. O Espírito Santo tem falado muito comigo esses dias a respeito do país que nós vivemos. Um lugar onde, mesmo que tenha muita corrupção, tenha muitas coisas que acontecem nos bastidores, a gente sabe que a televisão, hoje por conta do dinheiro, né, ela acaba ocultando muitas coisas. Irmãos, o nosso país é um lugar muito propício a se pregar a palavra de Deus. É muito propício a evangelizar, a ganhar vidas. Enquanto existem países que você não pode ter acesso à internet, você não pode ter acesso à palavra de Deus, você não pode sair em público para pregar a palavra de Deus. Irmãos, o Espírito Santo tem falado muito profundo isso ao meu coração. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Hoje nós temos uma oportunidade tremenda de fazer a obra de Deus. Está sendo dado, mas isso será cobrado. E de repente você olha e pega e fala assim, mas pastor, eu tenho tantas crises e situações dentro de mim. Eu quero te fazer uma pergunta. Esses dias atrás eu vi um videozinho que mexeu muito comigo. Eu não vou ficar entrando em tantas situações porque nós estamos ao vivo, mas de lugares onde crianças estão sendo torturadas por conta da fé. Pais e mães protegendo seus filhos ali, naquele desespero, com armas na cabeça, pessoas tentando torturar. Eu vi uma cena que mexeu muito comigo, onde eles colocavam o braço de pessoas debaixo de um pneu de carro, torturando por conta da fé. E aí eu pergunto para você, irmãos, na liberdade que nós temos hoje, da presença de Deus, de buscar a presença de Deus, e não está fazendo aquilo que muito foi dado a nós, você acha mesmo que a tua desculpa diante de Deus amanhã, diante dessas pessoas, vai ser suficiente para te livrar do peso daquilo que você recebeu e não colocou em prática? Irmãos, o quanto que nós temos recebido da presença de Deus, a oportunidade que nós temos. A Bíblia fala que Moisés estava lá buscando, havia um propósito, o Senhor chamou ele como um libertador. Aquele povo conhecia o Senhor, mas o seu conhecer era na forma de ver, de assistir. Todas as pragas que vieram sobre aquele lugar para libertar aquele povo. Eles presenciaram o mar se abrir. Eles presenciaram coluna de fogo. Eles presenciaram um anjo que pairava durante a noite com uma coluna de fogo e aquecia eles ali durante o deserto. E durante a manhã, essa mesma coluna trazia um refrigério. Eles presenciaram o pão vivo descendo do céu todos os dias. O Senhor os alimentando, o cuidado de Deus, a aliança do Senhor com aquele povo, se comprometendo todos os dias a alimentar com o pão vivo que vem do céu. E não só isso, irmãos, presenciaram muitas coisas. E hoje nós temos a mesma oportunidade. Você acessa a internet hoje, você vê o Espírito Santo agindo da mesma maneira.
curando pessoas, libertando cativos. Nós assistimos experiência, nós temos experiências que nós podemos acessar e buscar para acrescentar a nossa fé. Mas a questão é essa: você tem andado e tendo revelações com o Senhor, e as suas revelações têm sido, e as revelações aqui eu coloco entre aspas, algo que você tem assistido, mas não tem participado, ou algo que você assiste e participa daquilo. Porque, irmão, quando eu quero mais de Deus, eu procuro me aprofundar nas coisas do Senhor. Eu vou procurar como referência homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que movem na ação do Espírito Santo, e eu falo: Senhor, eu quero me alimentar, porque existe uma unção sobre essas pessoas. A experiência que você está tendo é a experiência de assistir ou de viver na prática? Porque o que o Espírito Santo ele quer para cada um de nós é que possamos viver na prática, irmãos. E não ficar arrumando desculpas para não viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Eu não tenho as mesmas condições que o Senhor, ou as mesmas condições que o meu irmão que está ao lado. E nós colocamos, irmãos, tantos empecilhos, é por conta de, eu não tenho as trocas de roupa suficiente, eu tenho um par de tênis, eu não tenho dinheiro, eu tenho os meus vícios. Pastor, tem coisas que eu não posso falar, mas eu tenho vergonha, eu tenho meus vícios na pornografia. Irmãos, o que eu quero deixar para você nessa manhã, eu tenho minhas tentações. Eu gosto de menino, eu gosto de menina. O que eu quero deixar para você nessa manhã é uma pergunta: essas desculpas suas, diante de pessoas que estão sendo agora perseguidas pelo Evangelho, vai ter valor diante de Deus? Porque Jesus, ele já morreu pelos nossos pecados, irmãos. Ele já morreu pelas nossas tentações. Eu sempre prego que o que determina a minha vida não é o que eu estou sentindo, mas é o que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Eu posso ter minhas tentações, mas eu não vou parar, porque a palavra de Deus ensina que eu sou mais que vencedor. Eu posso ter minhas tentações, mas eu não vou parar, porque Jesus, ele não morreu somente pelos meus pecados, mas ele venceu também toda tentação. Não quer dizer que você tem tentação porque você, eu sofro com isso. Não quer dizer que porque você sente tentação, você é isso. Eu já conversei com meninos e meninas que falam: pastor, eu acho que eu sou isso porque eu gosto de mulheres, tá? Você se envolveu alguma vez com uma... Não, você não é. Você já se envolveu com... Não, você não é. Irmãos, tentações nós vamos carregar pro resto da vida até Jesus voltar. A questão é não deixar ela nos dominar e roubar o propósito de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia fala que o motivo principal que Moisés ele veio e criou essa tenda para poder ter um relacionamento com Deus ali, era restaurar o acesso do pecado que aquele povo tinha se corrompido por conta do bezerro de ouro. E, irmãos, isso traz muitas consequências do que eles fizeram. Uma das coisas que aconteceu foi a ruptura da aliança. Deus havia estabelecido ali promessas e mandamentos para aquele povo. O Senhor tinha acabado de fazer aquilo. E eles quebraram essa aliança. É uma traição espiritual. É fabricar um ídolo, irmãos. É adorá-lo, é quebrar a aliança imediatamente. O que eles estão dizendo aqui é que, não tem valor aquilo que o Senhor liberou para nós. O que eu estou querendo dizer para vocês nessa manhã é que existem promessas de Deus para cada um de nós. O Espírito Santo, ele está agindo. O próprio Jesus já venceu o pecado, irmãos. Nós estarmos aqui vivendo, estarmos na presença de Deus e vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós, não tem a ver com o que eu faço, irmãos. Tem a ver com aquilo que Jesus já fez por mim. Foi Jesus que resgatou essa identidade de filho.
E Ele não só resgatou essa identidade de filho, Ele não nos deixou sozinho. A Bíblia fala assim que nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, que é o Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Sabe por que você é filho? Porque o espírito de adoção está dentro de ti. É o Espírito Santo. Ele está dentro de cada um de nós. A idolatria como substituição ali, com o que aquele povo fez, simboliza a busca por segurança em algo visível. Sabe o que eles estavam tentando fazer, irmãos? Elaborar um Deus da maneira que eles queriam. E às vezes nós queremos fazer isso. Adequar um Deus na nossa vida da maneira que a gente quer. Que foi o que eles fizeram. Tudo aquilo que era bênção, que eles trouxeram como riquezas. Aquele povo era cativo, irmãos. Deus restaurou a riqueza daquele povo. E eles saíram dali com ouro nas mãos, mas eles usaram esse ouro para poder fazer um ídolo. E às vezes a gente quer enquadrar um Deus na nossa vida. Você não enquadra um Deus na sua vida. Você se enquadra na presença de Deus. Você se alinha com a presença de Deus. É nós olharmos para a nossa vida e falar: Senhor, o que precisa mudar? E não achar que o Senhor, Ele vai entender tudo. Irmãos, Deus não entende quando você quebra princípio. Deus não entende quando você começa a tocar a tua vida da tua maneira. Deus não entende quando você é insubmisso com a palavra de Deus. E nós carregamos isso achando que não, Deus vai entender. Existe consequência para tudo, irmãos. A graça está aí, mas existe consequência para todas as coisas. Esse ídolo também ele representa a regressão do povo ao Egito. Representa uma recaída cultural e espiritual para a escravidão, de onde haviam sido libertos. Às vezes a gente começa a colocar em prática coisas de quando nós estávamos lá fora, cativos do mundo. É uma regressão espiritual. Aí você olha e pega e fala assim: pastor, por que eu não consigo avançar? Porque às vezes você está regredindo nas suas atitudes, enquanto você tem que avançar na presença de Deus. Sabe aquela coisa de querer enquadrar o mundo na tua vida? E achar que Deus, tudo que está acontecendo de pior no mundo, não é possível que Deus ele não vai me entender. Irmãos, Jesus ele já fez tudo por nós para quebrar todo tipo de argumento. Os teus argumentos não vão funcionar diante da presença de Deus. Então comece a olhar para Deus de uma maneira diferente. Eles quebraram a aliança aqui, irmãos, mas a tenda ali, ela representa uma graça, onde o próprio Deus está dizendo o seguinte: vocês quebraram a aliança, mas existe uma porta que ficará aberta. Irmãos, é lindo a maneira como Deus trabalha. Ele está sempre querendo estar no meio do povo. Ele está sempre querendo estar no meio da igreja. O Espírito Santo é lindo, irmãos. Ele está sempre trabalhando dentro de cada um de nós. Só que existe algo que nós precisamos carregar como zelo da presença de Deus. Ela também representa a presença de Deus e ela não pode ser tratada com banalidade. Às vezes a gente quer trazer o profano para dentro daquilo que é santo. E a Bíblia fala assim que o santo e o profano não caminham junto, irmãos. Eu já escutei de tudo. Pessoas que têm vida de oração, têm vida de jejum, mas não conseguem se desprender dos seus pecados. E eles perguntam para mim: pastor, o que eu tenho que fazer? Eu falo: continuo orando, jejuando e buscando a Deus. Porque eu não posso dizer, irmãos, que o santo, ele caminha com o profano. Continua buscando.
Continua, porque esse é o caminho. Você se separar, irmãos. O que Moisés fazia quando ele montava uma tenda fora do arraial, deixa algumas coisas aqui para a gente poder carregar na nossa vida e colocar no nosso dia a dia. Ela exige uma busca. Havia um trabalho dele sair e montar essa tenda. Irmãos, isso é a nossa vida de oração. É você separar um tempo para o Senhor. É você não negociar esse tempo. E enquanto você acha que Deus ele entende esse tipo de coisa, irmãos, a oração é o nosso combustível. Sabe a pessoa que ela é displicente, aquela pessoa que sempre anda com o carro no vermelho, e aí o carro deixa lá na mão? Irmãos, são pessoas displicentes. São pessoas que não estão vigilantes. E se você já passou por esse tipo de coisa, você sabe o que eu estou dizendo. Quando o carro te deixa na mão, porque é um trabalho a mais. Você vai ter que sair atrás de uma garrafa PET. Você vai ter que pedir ajuda para alguém para poder trazer combustível para você. Você vai ter um trabalho dependendo do carro, de fazer esse carro funcionar novamente. É isso que o Senhor está nos ensinando ali sobre as 5 virgens, que são prudentes, e as 5 insensatas. Tem gente que está deixando as coisas para a última hora. Sabe aquela coisa do tipo, não, Deus, eu sei que Deus vai fazer algo tremendo através da minha vida. Irmãos, Deus não vai fazer nada se você não quiser. Mas eu quero, mas você está fazendo alguma coisa. A questão aqui é você se movimentar para fazer algo. Irmãos, eu não conheço homens e mulheres cheios do Espírito Santo que marcaram toda uma geração, que encheram estádios, foram usados pelo Espírito Santo para curar, para libertar pessoas que não eram homens e mulheres que oravam. E tem gente que acha que o Espírito Santo vai fazer muito através dela com 10 minutos de oração por dia. Isso não vai acontecer. Você vai continuar sentindo isso, porque é o Espírito Santo sinalizando dentro de você, eu quero mais de você. Mas se você não caminhar para montar essa tenda, nada vai acontecer. Existe uma movimentação aqui, que é uma preparação, uma santificação. Irmãos, nós devemos ir sim para a presença de Deus, orar todos os dias, mas nós precisamos nos preparar. A primeira preparação para uma pessoa que vai para a presença de Deus orar, é preparar a mente dela. Porque você vai ter que abrir mão, irmãos, de coisas que você gosta. Você vai ter que abrir mão de repente, de redes sociais. Você vai ter que abrir mão de tempo com alguém. Um tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa, é uma preparação. Você precisa ir preparado. E outra coisa, vá, irmãos, buscando, se santificando. Tem pessoas que elas entram em jejum, mas não oram. E querem que as coisas aconteçam. Irmãos, não funciona jejum sem oração. Não vai dar certo, não vai funcionar. Se você está em jejum, não fica o tempo inteiro no celular. Se você está em jejum, não fica o tempo inteiro assistindo séries. Se você está em jejum, separe esse tempo e vai para um tempo de consagração, de oração na presença de Deus. Aí a gente fica assim, por que não funciona comigo? Não funciona porque a gente faz do jeito errado. É uma preparação. Então não é somente montar a tenda, é uma movimentação de você sair do seu lugar, você se dispor e se santificar. Outra coisa, é uma decisão. Quando você se decide a montar a tenda, você precisa estar convicto daquilo que Deus ele quer para você. Irmãos, tem gente que vai para a presença de Deus, mas não está convicto daquilo que Deus quer fazer na vida dela. Vai para a presença de Deus e ora e fala, Senhor,
Eu quero mais da tua presença. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. O Senhor tem algo estabelecido para mim e eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Vá, mas decidido e falando: Senhor, faz através de mim. É uma decisão. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito ao coração: a gente acha que oração muda Deus. A oração não muda Deus, a oração muda você, amém? Outra situação, o teu jejum não vai mudar Deus. Tem gente que acha que eu vou jejuar e isso vai mudar Deus. Irmãos, o jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar você. O jejum, ele te transforma. Quando a Bíblia fala assim que existe casta de demônio, que ela só cai com jejum e oração, não está dizendo que existe um demônio que é muito poderoso. O que ele está querendo dizer ali é que existe uma casta no teu coração de incredulidade, que só vai cair através da busca pelo jejum. Quando você jejua, quando Jesus está falando ali para os discípulos, ele está falando sobre incredulidade. Ele está dizendo o seguinte, é algo bem direto. Não saiu o demônio, sabe por que não saiu? Por conta da incredulidade do que está no teu coração. Satanás, ele criou uma casta de incredulidade no teu coração. Mas se você orar e jejuar, esta casta vai cair por terra. É isso que ele está dizendo. Então o jejum, irmãos, não muda Deus, ele muda você, amém? Ele te transforma. Ele faz você ter experiências com Deus. Todas as vezes que eu comecei a jejuar em tempos mais longos, eu tive experiências tremendas com Deus. Uma das experiências que eu tive, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, desde pequeno, por conta de algo da minha família, eu não sei do que se trata, mas desde pequeno um espírito de morte me perseguia. Irmãos, quando eu falo espírito de morte, eu via ele, tá? E quando eu falo de ver, eu não estou elaborando aqui para ficar bonito, eu estou falando, eu vi, como eu olho para vocês, eu vi esse espírito de morte, ele aparecia para mim. Ele falava que ia me matar. Ele falava que me odiava. Ele me pegava pelo pescoço à noite. Ele me travava na cama. Várias situações aconteceram e eu sei que foi por causa desse espírito de morte. Quando eu nasci, minha mãe fala que eu nasci naqueles ferros. Eu fui tirado naquele ferro. Eu nasci com a minha cabeça tudo machucada, que eles tiveram que fazer ali o meu nascimento por aqueles ferros me puxando, senão eu ia morrer no parto. Eu lembro de situações quando eu era pequeno, onde eu caí, o carro parou em cima de mim na pista, jogando bola ali, correndo, na avenida. E eu sabia ali que o Senhor me livrou da morte. Na minha adolescência, eu fui esfaqueado, envolvi numa briga, e fui esfaqueado, levei duas facadas. E eu sei que era o espírito da morte. Eu lembro de uma situação onde eu arrumei confusão com uma pessoa e ele ficava me ameaçando direto. E eu lembro que num dia que eu saí de um carrinho de lanche, fui cruzando até chegar na minha casa, ruas que eram mais escuras. E, irmãos, eu não percebi, havia um cara que estava de tocaia ali, e ele estava armado, e ele ia me matar naquele dia ali. E eu lembro que eu estava afastado dos caminhos de Deus. Eu parei ali com um lanche na mão e o Espírito Santo falou assim, clama o sangue de Jesus sobre a tua vida. Eu comecei a orar em espírito e o cara parou ele estava ali de tocaia para me matar. Ele ficou imóvel, sem me falar nada. E eu fiquei olhando nos olhos dele e eu sabia que ali eu estava encarando o espírito da morte. E de repente, do nada, ele resolveu não fazer, virou as costas e foi embora. Mas quando eu comecei a jejuar, e o Espírito Santo, de alguns anos para cá, o Espírito Santo falou muito forte comigo a respeito do jejum. Eu comecei a jejuar e fiquei um dia, fui me preparando. Depois eu levei para 2 dias só na água, fui 3 dias só na água, 4 dias só na água. Eu fui me preparando. Mas eu lembro que vários jejuns que eu fiz de 3 dias, irmãos, eu fui pegando o que o jejum de 3 dias, ele tinha uma característica, e isso se falava na Bíblia.
que esse jejum de 3 dias, ele quebra o espírito da morte, decretos de morte sobre a nossa vida. Foi assim lá com Esther, quando ela ficou 3 dias, todo aquele povo ficou em 3 dias em jejum. Havia um decreto de morte para o povo de Israel. E depois de 3 dias, esse decreto de morte, esse espírito da morte foi repreendido. Eu poderia usar aqui vários exemplos, mas o de Jesus é a mesma coisa. Ele ficou 3 dias e voltou depois de 3 dias. E eu lembro que quando eu comecei a fazer jejuns seguidos de 3 dias, o Espírito Santo começou a me dar sonhos. E em sonhos esse espírito da morte aparecia. E pessoas tentavam me dar tiro, tentavam me esfaquear. Isso no sonho. Só que eu levantava a mão e repreendia, eles caíam. Por onde eu fosse, irmãos, e eu conhecesse alguém que era um assassino, eu sentia o espírito da morte na pessoa. E me dava um temor, um medo. Se eu conhecesse pessoas que eram envolvidas com facção, estavam entrando na igreja, eu não conseguia me relacionar muito bem, porque eu chegava perto da pessoa e sentia esse espírito. Mas depois que eu comecei a jejuar, teve um dia que o Espírito Santo falou para mim: eu quebrei o decreto de morte sobre a tua vida. Esse espírito não tem mais poder sobre você. E eu lembro que teve um dia que nós iríamos começar um culto de quarta-feira, e de repente chegou um homem, e ele falou que ele queria conversar comigo, e ele ficava perto de mim. Ele ficava passando a mão no rosto o tempo inteiro, e ele saía de perto de mim, ele estava com a esposa dele, e ele voltava. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim para mim: eu não consigo ficar perto de você. E eu estava sentindo, irmãos, uma autoridade ali, uma paz. E eu falei: conta um pouco da minha vida. Ele falou: vou ser bem reto e direto. Eu tenho sofrido muito, porque eu sou pai de santo. Moro dentro do terreiro. Saí de lá faz poucos dias. E eu tenho passado muitas situações. Ele falou assim: ó, estou preso no vício das drogas. Eu estou aqui por conta disso, porque a minha esposa veio um dia aqui no culto e ela voltou com uma palavra para dentro de casa. E um dia a entidade entrou em mim e disse o seguinte: só tem um jeito dele mudar, manda ele para a igreja, leva ele para a igreja. Irmãos, o demônio mandou levar ele para a igreja. Ele chegou no culto aquele dia, ele contou tudo isso. Eu orei por ele, ele abracei ele. Eu falei: não vai embora até o final do culto. Ele falou: não vou, te dou minha palavra. Eu pregando, ele saiu umas 3 vezes para fumar, voltou. Mas no final do culto, quando eu fiz o apelo, ele veio. Ele caiu de joelho na minha frente. E ali ele aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, os demônios incorporaram no corpo dele. E eu disse para eles, falei assim: ó, a partir de hoje, vocês não têm mais poder sobre a vida dele. Eu quebro agora, pela autoridade do nome de Jesus, todo o decreto sobre a vida dele. Eu quebro todo o pacto que ele fez. Comecei a orar. Na hora que eu dei um comando, todos os demônios saíram. Ele começou a chorar, me abraçou. Ele falou assim que ele sentiu uma presença de Deus como ele nunca sentiu na vida dele. Havia esse espírito de morte que andava e caminhava junto com ele. Ele falou que foi embora. E ali eu senti algo, irmãos, que o jejum tinha causado algo em mim, tinha me mudado. Tinha quebrado decretos e me dado autoridade. Hoje, se eu chegar perto de alguém, algo do tipo, eu não sinto mais medo. Sabe por quê? Porque o jejum não mudou a Deus, o jejum mudou a mim. E o Espírito Santo está dizendo isso nessa manhã, que nós devemos buscar. É o fato de você se comprometer, de buscar face a face o Senhor. A Bíblia fala assim que havia uma intimidade tão grande de Moisés ali com o próprio Deus, que quando ele entrava na tenda, irmãos, todos presenciavam uma coluna de nuvem que descia a porta da tenda. E ali sabiam que o próprio Deus tinha descido para falar com Moisés. E a Bíblia fala assim, e eu acho lindo essa parte, que o Senhor falava com ele face a face como fala com um amigo. Repete comigo, falando assim: o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Irmãos, isso é intimidade. A tenda não era um ritual. A tenda
era um lugar de relacionamento com Deus. O que o Senhor espera de nós é que possamos ter relacionamento constante com Ele. Quanto mais relacionamento você tiver com Ele, mais próximo dele você vai estar. Quanto mais tempo você tiver de diálogo na presença dele, mais dele você vai conhecer. Ele conhece tudo sobre você. Mas nós precisamos conhecer mais do Senhor. Sabe quando que o Senhor me usa muito com palavras de conhecimento? Entregar palavras e profecias. Sabe quando eu aprendi a discernir quando o Espírito Santo estava falando comigo? Foi de madrugada com meu joelho no chão orando. O Espírito Santo falava comigo e eu comecei a identificar quando era Ele que falava. Quando eu comecei a chegar no culto ou no dia a dia, eu olhava para as pessoas, eu sentia aquela mesma presença, eu sabia, eu reconhecia. Sabe por que eu passei a reconhecer? Porque eu criei um relacionamento com Ele durante a madrugada. O Senhor falava comigo, eu passei a reconhecer a sua voz. Não quer dizer que o Senhor nunca falava comigo, irmãos. Quer dizer que eu fiquei mais sensível. Eu passei a ter um relacionamento mais presente. Eu passei a conhecer o meu Pai melhor. É o filho que começa a reconhecer melhor o amor do Pai. Não quer dizer que o Pai não me amava. Não quer dizer que o Pai não falava comigo. Mas aqui ao contrário, eu não conhecia. Eu tive que estabelecer um relacionamento mais próximo com Ele. Aí você fala, pastor, por que de madrugada? É diferente? Irmãos, para mim é diferente. Por que é diferente? Porque de madrugada, os grupos de WhatsApp não estão chegando mensagem toda hora. Você não vai ficar entrando em rede social porque não tem ninguém postando foto. Para mim é melhor. Porque quando eu acordo, eu gosto muito de pregar pela manhã. Porque a primeira informações que vocês estão recebendo agora está vindo direto do trono. Vocês não estão recebendo informação de lá fora. Tá recebendo a primeira informação, está vindo dos céus, amém? Nós estamos vazios e recebendo a presença de Deus. Então, para mim, é melhor de madrugada. Mostra também o meu comprometimento de sair e montar a minha tenda. O Senhor, Ele vê muito isso, irmãos. Quando nós passamos a ter um tempo de relacionamento, Ele vê o teu comprometimento. Comece a olhar para o Senhor de uma forma diferente. Outra situação que nos ensina a respeito dessa tenda é um lugar de revelação para orientar o povo. Irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus para receber orientações da parte de Deus. Nenhuma liderança espiritual é legítima se não nascer da presença de Deus. Tudo que você, irmão, construir na presença de Deus vem de você consultar o Senhor. Quando vocês olhar para mim aqui, para os pastores que pregam aqui, não fica achando que tipo, como é que tudo isso aconteceu? Irmãos, não acontece do nada. Eu falo que quando uma pessoa ela é promovida dentro de uma empresa, o que o patrão olha, ou a gerência olha para essa pessoa, é se ela não falta, é se ela tem horário, se ela não muda, tem gente que quer mudar a empresa, né? Fazer do jeito dela. O tempo de casa que ela tem. Irmãos, com Deus é a mesma coisa. Você vai construindo algo no Senhor. Você vai crescendo e construindo algo em Deus. De repente você começou agora, mas isso vai crescer, amém? Amanhã é você aqui, ensinando, falando, eu já fui como vocês aí. E eu comecei a construir algo no Senhor. E isso tudo vem de consultar, se orientar na presença de Deus. Irmãos, tem pessoas que estão aqui, que pagaram um preço para tudo isso acontecer. Eu estava orando. Eu conheço o Mateus porque a gente é bem próximo, a gente conversa bastante. O Mateus, para quem não sabe, essas coisas de trazer tudo aqui que trouxe aqui, eles passaram a madrugada, indo atrás de tapete. Isso não começou de um dia para o outro.
Acho que ele ficou me perguntando de tapete quase um mês inteiro. Sabe de alguém que tem tapete? Para pôr os tapetes, para fazer as luminárias, criar todo o cenário. É algo que ele consultou o Senhor e o Senhor deu para ele. Mas, irmãos, vai além disso. O Mateus, o desejo do Mateus sempre foi ser jogador de futebol. E ele chegou a jogar pelo profissional. E eu lembro que teve um dia que eu consegui até um contato com um amigo meu que estava nas Arábias lá. E a gente até conseguiu um contato para o empresário dele levar ele para poder fazer um teste lá, ele ir para lá. Mas a gente orou e não sentiu paz, né, Mateus? A gente orou e não sentiu paz dele ir. E ele orando e consultando o Senhor, ele falou que um dia ele teve um sonho. O desejo dele sempre foi jogar bola. Mas ele falou assim que chegava um ônibus, né, Mateus? Saía da igreja, tinha um ônibus. E aí ele tinha que escolher. Ou entrar no ônibus para jogar bola, era isso? Como é que é? Fala aí, tá aberto. Ou entrar no ônibus para dar aula, para jogar bola, ou ir dar aula para as crianças. E aí ele escolhe ali dentro do sonho, dar aula para as crianças. E ele acordou. Irmãos, não foi só um sonho. É uma representação daquilo que Deus ia fazer através da vida dele. Foi uma escolha dele. Hoje, tem umas 60 crianças aí que se tornaram músicos, né? Estão aprendendo, porque ele está trabalhando com essas crianças. É um legado que ele está deixando. Você está entendendo que, irmãos, não vem do nada, é uma decisão. O Samuel mesmo trabalhou numa empresa muito tempo, cuidava de muitas pessoas, tinha um salário muito bom, a tendência era cada vez mais crescer. Mas ele abriu mão por conta de um chamado, e ele está hoje na obra. Eu trabalhei de empresário por mais de 10 anos. Na verdade, foram 20 anos no meu ramo. Eu ganhava muito bem, abri mão por conta de um chamado. Irmãos, tudo isso Deus vê. Agora, se Deus vê esse tipo de coisa, você acha que Ele não vê quando você se decide a não fazer outra coisa para buscar a presença de Deus? E a Bíblia fala assim que quando você é fiel no pouco, Deus te coloca na onde? No muito. É assim que Deus faz. Nós precisamos aprender a nos separar. Uma das coisas que Deus falou muito forte ao meu coração é o que Josué nos ensina também. A Bíblia fala assim, em Êxodo 33:11, parte B: porém o moço Josué, filho de Num, servidor de Moisés, não se apartava da tenda. Irmãos, isso aqui mexeu muito comigo. A Bíblia fala assim que Moisés, quando ele mata aquele egípcio, ele foge para o deserto, o Senhor atrai Moisés através de uma sarça ardente. E ali existe todo um contato, um comando de algo que está acontecendo, uma ativação no ministério de Moisés. Mas quando você estuda sobre Josué, irmãos, Josué não foi escolhido. Josué ele foi aceito por conta da sua busca intensa. Ele não deixava a tenda, a presença de Deus por nada. Isso ensina muitas coisas, irmãos. Que Josué era diferente. Ele entendia a unção. Ele entendia o relacionamento que Moisés tinha com o próprio Deus. E ele falou assim, eu também quero. E a Bíblia fala que ele era um jovem. E ele escolheu, enquanto Moisés saía, ele escolheu ficar lá. Sabe por quê? Porque ele amava a presença de Deus. O que eu oro, irmãos, a cada dia é que esse amor possa aumentar dentro de mim. Ele não ficava por obrigação, ele ficava porque havia uma fome pela presença de Deus dentro dele. Toda pessoa, irmãos, que ora muito, escuta o que eu estou te falando. Você pode achar que isso é uma mentira. Eu estou aqui como um homem de Deus te falando isso. Toda pessoa que busca muito e ora muito, toda vez que sobra um tempinho, ela ama tanto estar na presença de Deus e orar, que ela quer orar mais.
Às vezes eu estou em casa, e aí o Espírito Santo fala assim, você retira, eu vou para minha salinha de oração, eu vou lá estudar a palavra de Deus, eu fico ali num tempo com Deus que eu quero estar na presença de Deus. Jejuar é a mesma coisa. Quem começa jejuando, no começo é muito difícil. Mas depois, quem tem esse hábito de jejuar, a pessoa que é cada vez mais profundo na presença de Deus, ela quer ter mais experiência com Deus, ela quer buscar mais e mais o Senhor. E isso aqui, irmãos, nos ensina muita coisa o que Josué fazia. Antes de liderar o povo, ele aprendeu a liderar o próprio coração dele. Josué, ele vai herdar um legado de Moisés. Mas antes dele aprender a liderar, ele aprendeu a liderar o próprio coração dele. Você quer crescer e quer liderar, quer crescer em todas as áreas da tua vida? Aprenda a liderar o teu coração. E isso você só vai conseguir na presença de Deus, através do Espírito Santo. Liderança espiritual não nasce de um título, nasce de permanência. Se eu parar aqui, irmãos, as coisas vão parar na minha vida. Mas se eu continuar buscando mais poder, mais autoridade, mais unção na minha vida. Você pode ser um ótimo líder, mas se você parar e deixar de buscar, nada vai acontecer. Todas as estratégias militares que ele usaria no futuro nasceria de um coração treinado na presença de Deus. O Senhor treinou a Josué. E o que eu acho mais lindo, irmãos, foi que Josué, ele escolheu estar na presença de Deus. Quando eu olho para Josué, existem pessoas que abriram mão de seus chamados, né? Daquilo que estava fazendo, porque alguém chamou para ir. Aqui, irmãos, era tão sensível, era tão lindo a intimidade que Josué tinha com Deus, que Moisés, eu acredito que ele chegava e falava, vamos Josué, ele falava, não, eu vou ficar mais um pouquinho. Eu quero mais. Eu quero mais da presença de Deus. Josué, ele foi escolhido na tenda, irmãos. Ele não foi escolhido num campo de batalha. Josué foi escolhido na tenda. E é isso que Deus ele está falando, o acesso, irmãos, era para todos ali. Mas por que não acontecia de todos acessarem aquele lugar? Por conta de medo. Qual que é o medo que eles carregavam? Eles entendiam o peso da santidade de Deus. Havia algo que tinha ficado marcado. Quando Moisés desce, aquele povo tinha se perdido. Deus ele faz algo ali, irmãos. Metade do povo ali é exterminado. Por conta da santidade de Deus, aquele povo tinha se corrompido. O que acontece muito é que as pessoas não entram pela tenda por medo da santidade de Deus. E eu quero dizer algo para você, a santidade de Deus, ela muda algo dentro de nós, ela nos transforma, ela nos qualifica, a presença de Deus faz isso com nós. Entenda o que Jesus ele fez por você. Eu acho lindo aquela passagem do leproso, porque o leproso ele não poderia estar num ambiente onde havia mais pessoas, porque a lepra ela se passava de uma pessoa para outra e não tinha cura. Mas a Bíblia fala assim que ele estava ali, todo mundo que tinha lepra tinha que carregar uma capa, e aquela capa representava muita coisa, irmãos. Porque a lepra no Velho Testamento ela representa a desobediência. Era alguém que um peso de algo que estava sobre aquela pessoa por conta de desobediência, algo que ela tinha feito. Ele carregava uma capa, ele não poderia estar ali, mas a Bíblia fala assim que ele se aproxima de Jesus. E o que eu acho lindo aqui, que quando ele se aproxima de Jesus, ele olha para Jesus e fala assim, ó, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E aí Jesus fala assim, eu quero, e Jesus toca nele. Irmãos, isso aqui mexe muito comigo. Porque a primeira coisa que o Senhor fala muito forte ao meu coração, é que a lepra que estava naquele homem não contaminou Jesus. Agora a santidade que estava em Jesus, limpou o leproso. Você entende a profundidade disso, irmãos? Jesus ele já morreu pelos teus pecados. O teu pecado não contamina Jesus.
Mas por que as pessoas não entram? Por conta do peso da culpa. A culpa faz isso com as pessoas. Impedem delas entrarem pela porta, ter o acesso à tenda, ter uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo. E o que o Senhor está dizendo nessa manhã é que se livre de toda a culpa, de tudo aquilo que você possa ter carregado e trouxe até o dia de hoje. Coloca a culpa de lado e fala: Senhor, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me transformar. Eu quero mais da tua presença. Eu não quero olhar de longe. Eu não quero ser alguém que somente assiste. Eu quero mais da tua presença. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: quanto mais você entra na presença de Deus, mais limpo você fica, mais puro você se torna. Você sai da presença de Deus com mais autoridade. Você sai da presença de Deus parecido com Ele. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, o jeito daquela pessoa falar mudou. A maneira dela se comportar mudou. Sabe por quê? Você passa a ser parecido com Ele. Quanto mais próximo você está dEle, mais perto dEle você se encontra. Um relacionamento mais profundo, mais santo você se torna. Aquele povo, eles tinham medo de morrer, irmãos. Porque eles sabiam do peso da santidade do Senhor. A presença de Deus, ela expõe, transforma, purifica. Isso assusta, irmãos, quem não quer abandonar as velhas práticas. Não venha para um lugar desse porque está tudo bonito, não. Talvez você veio para um lugar desse porque você está gostando de um menininho, você está gostando de uma menina, a paixão da tua vida pode estar aí no meio. Você veio para passar um final de semana porque é legal. Irmãos, venha com a intenção de buscar e querer mais da presença de Deus. Venha para um lugar como esse, falando assim: eu vou sair daqui e minha vida vai mudar. A minha vida de oração vai mudar, a minha vida com Deus vai mudar. O meu relacionamento com Deus vai crescer. Eu quero mais da presença de Deus. Eu quero mais dessa unção sobre mim. Não fica olhando de longe. Deus ainda fala, irmãos, face a face com os seus filhos, amém? 2 Coríntios 3,18. Coloca pra gente no telão. 2 Coríntios 3,18. E todos nós com os rostos desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados. Nós somos transformados por essa presença. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com um sincero coração. O que o Senhor olha, irmãos, é a fome, é a busca no teu coração. Coloca para mim João capítulo 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos dele morada. Hoje essa tenda é o teu coração. Aquela Shekinah que desce ao Espírito Santo dentro do teu coração. A minha oração por você nessa manhã, irmãos, é que você se renda à presença de Deus. Eu sei o efeito que isso causou em mim há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Como num evento como esse. O Espírito Santo começou a falar muito comigo a respeito de relacionamento. E eu era muito negligente, porque eu tinha muito tempo para outras coisas e não tinha para buscar o Senhor. Foi quando eu fiz um voto de buscar o Senhor de madrugada. Quando eu vim para frente e me ajoelhei aqui, comecei a chorar. Irmãos, eu chorei na presença de Deus, não era por um pecado que eu estava cometendo, era porque eu estava sendo negligente.
É porque o Senhor, o Espírito Santo começou a confrontar tempo que eu passava no celular, tempo que eu fazia outras coisas, e eu poderia estar na presença de Deus e não fazia. Aquilo mexeu dentro de mim, no mais profundo da minha alma. E eu vim para a presença de Deus e falei: Senhor, me perdoa. Eu comecei a chorar. Irmãos, o meu corpo começou a esquentar e eu senti um fogo no meu corpo. O meu corpo ficou todo sapecado, que nem gordura quente. Sabe quando espirra gordura no corpo? Meu corpo ficou tudo sapecado. Mas quando eu levantei da frente ali, irmãos, a minha vida era outra. A minha vida de oração mudou. O meu tempo de buscar, de jejuar mudou. A minha palavra, a minha pregação mudou. Tudo em mim começou a dar forma. Sabe por quê? Porque eu entendi que a essência é a presença de Deus. Esses dias eu estava falando com o Espírito Santo e eu comecei a me organizar. Irmãos, eu tinha uma rede de pessoas que estavam debaixo da minha cobertura, que eram cerca de umas 70 pessoas a 100 pessoas. De uns anos para cá, e buscando, orando, porque o Espírito Santo colocou uma chama no meu coração, um fogo no meu coração por vidas, por almas. E eu comecei a me organizar. Esses dias eu estava fazendo, a gente está em mais de 260 pessoas debaixo da minha cobertura. Fora líderes que se levantaram e pastores que eu levantei. Mas sabe como é que isso aconteceu, irmãos? Foi na presença de Deus orando. O Senhor foi colocando uma chama dentro de mim, no meu coração. Quer fazer a diferença? Aprenda a orar. Quer fazer a diferença? Não negocie o teu tempo. Nós sabemos de John Wesley, um homem que não orava 1 hora nem 2 horas por dia, ele orava de 4, 5 horas por dia. Ele orava e saía pela manhã, em cima de um cavalo, pregando pelas estradas, e pessoas e multidões vinham atrás dele. E essas pessoas eram impactadas pela mensagem dele em cima de um cavalo. Pessoas eram curadas e libertas, ele pregando em cima de um cavalo. Esse homem revolucionou a Inglaterra, sabe fazendo o quê? Nada muito extravagante, ele orava. Esse homem mudou tudo à sua volta. Você estudando sobre a mãe de John Wesley, Susana Wesley, quando ela tinha muitos filhos, mais de 10 filhos, então quando ela não conseguia ter tempo de oração, sabe o que ela fazia? Ela colocava um véu sobre a cabeça dela, porque ela dizia que ela estava montando uma tenda. E ali todos sabiam que ninguém tinha que ficar em volta dela, porque ela estava orando, ela estava alinhada ao Pai. Existe uma história muito bonita de um menino, que depois de muitos anos, a casa de John Wesley se tornou um museu. E eles entraram ali fazendo uma excursão pela escola, uma escola, né? E quando as crianças vão passando pela casa, vão fazendo perguntas, aí chama a atenção 2 marcas mais profundas que estão do lado da cama. E uma das crianças pergunta, fala: o que é isso? Eles falam: aí é onde o John Wesley orava. Tinha uma marca ali, irmãos. Quando eles estão fazendo a contagem dentro do ônibus, eles percebem que uma criança não está lá. Quando eles voltam, a criança tinha pulado a cerquinha e ela estava com os seus 2 joelhos em cima daquela marca. E quem chega ali e escuta, fala que ele estava orando assim: Senhor, o Senhor fez através dele, mas faz agora através de mim. Sabe quem que é esse homem, irmãos? Esse homem é Billy Graham. Sabe quem que é Billy Graham? Hoje existem 193 países, através da oração desse menino que se dedicou ali, que fez algo que chamou a atenção de Deus. Esse homem pregou em 185 países a palavra de Deus. É o maior evangelista que a gente conhece, o maior pregador que a gente conhece. Sabe por quê? Ele se posicionou. Existe uma unção aqui para ser derramada. A minha pergunta que eu tenho para você: você quer receber desse poder? Você quer receber dessa unção? Não vai vir de mim, não vai vir dos pastores, vai vir da presença de Deus, vai vir do próprio Santo dos Santos. É o Espírito Santo que vai derramar sobre você. Eu queria que você ficasse de pé.